Alguns já sabem que eu estava trabalhando com banco de dados de matriz, certo? De array. Então, nós fizemos um estudo sobre qual que era o comportamento dele na arquitetura NUMA e escrevemos um artigo. Então, esses resultados são os que está no artigo, né? Então, eu vou explicar o que é o array, que eu sei que eu já comentei com vocês, mas vou explicar de novo um pouquinho, a NUMA, e vou mostrar o que eu fiz, qual foi a metodologia que eu usei e os resultados que alcançou, certo? E qual a conclusão que nós chegamos nesse contexto. Então, é isso que eu vou falar, uma introdução, falar um pouquinho do banco de dados da Array, sobre a NUMA, a metodologia e os experimentos por fim, para mostrar os resultados para vocês. Então, quando a gente fala de Array Database, é um banco de dados que tem um modelo em matriz. Então, a gente joga fora aquela ideia do modelo de dados relacional, que é linear ou colunar, e a gente vê os dados agora em forma de matriz. Aqui eu tenho um exemplo, onde eu mostro aqui expressando a temperatura durante alguns anos. Então, aqui eu tenho uma matriz, onde cada conteúdo aqui da célula é uma temperatura, certo? Aqui eu tenho o ano, então cada célula desse que vai ser referente a um ano, a latitude e a longitude. Então, que dado que eu estou representando aqui? Está representando o dado de quanto aumentou a temperatura ao longo dos anos. Aí os dados, eles vão estar organizados dessa forma. Então, eles vão estar em formato de matriz. Qual é a facilidade referente ao relacional? É que aqui, talvez alguns dados que eu queira acessar rapidamente eu consiga. Por exemplo, eu só quero acessar esse dado aqui. Então, eu pego só a latitude, a longitude e qual ano eu quero, eu já consigo acessar. Eu não preciso fazer eu uso algumas consultas como eu uso no relacional, mas aqui eu consigo acessar exatamente o que eu quero mais rapidamente, tá? Por que o pessoal opta por utilizar esse modelo de array e não utilizar o nosso modelo relacional, que eu acho que todo mundo tem um pouco de afinidade com ele? Porque quando você tem um crescimento, você precisa ter dados de científicos, de análises científicas, imagens que você precisa guardar, principalmente essas imagens de satélites que até tem essa parte aqui que analisa a temperatura, os cientistas que trabalham com esse tipo de dado, eles sentem uma certa dificuldade em trabalhar com banco de dados relacional. Por quê? Porque eles têm que pegar aqueles dados que eles produzem e transformar para um tipo de dado que ele possa ser armazenado no relacional. E esse tempo que eles levam para fazer isso acaba fazendo eles não optarem por usar o banco de dados relacional. E, ao longo dos anos, alguns pesquisadores tiveram essa ideia de usar esse modelo de dados em matriz, que para cientistas que trabalham com esse tipo de dado que precisa de transformação, ele acaba sendo mais viável, porque você não tem tanta perca de tempo tendo que transformar os dados para armazenar. Quando você vai fazer uma análise, você tem que transformar os dados novamente depois para você poder utilizar. Ah, mas você está falando assim que, então, por que eles tentam usar o banco de dados relacional, então? Por que precisa de um banco de dados da Array? Porque num banco de dados você tem muito poder nas consultas, você consegue fazer análises mais detalhadas, você consegue extrair informação um pouco mais fácil com o poder que o banco de dados te dá em relação à linguagem, em relação ao armazenamento. Então, por isso que surgiu esse banco de dados da Array. Por exemplo, quando eu crio um banco de dados, esse modelo de array, o que ele faz? Cada matriz dessa, ele quebra em partes e armazena em pedaços na memória, certo? Então, cada matriz é uma matriz grande, eles criam submatrizes pequenas para armazenar. Quando eles vão fazer o retorno de alguma informação, esse é o modelo de como ele armazena mesmo. Ele vai fazer uma consulta, uma seleção, ele faz o quê? Ele busca essa informação, certo? Nesses pedaços que ele dividiu da matriz e ele junta essas informações. Aqui na imagem eu tenho um exemplo de uma consulta, que ela se chama subarray. Acho que acabou aqui saindo... Talvez eu abri o material errado. Essa consulta, que também pode ser conhecida como subset, ele faz o quê? Ele pega um pedaço desses dados e retorna. Então, eu quero projetar exatamente aqueles valores que está naquele ano e naquela latitude e naquela longitude.
Então, ele vai lá e busca essa informação na matriz, nos pequenos pedaços de matriz e traz de novo como uma consulta. Então, é dessa forma que ele faz a busca das informações. Aqui eu trouxe alguns exemplos de banco de dados que tem hoje que trabalham com modelo de dados em matriz, que é o Titã, que é um dos iniciais, o Rasdamen, o ArrayDB, o SRAM, o SciDB e o Savime. Nesse trabalho que a gente desenvolveu essa análise, nós optamos por trabalhar com o SciDB, que é esse aqui, e o Savime. Por quê? O Savime é o que tem novo agora, o que saiu agora de proposta de banco de dados de matriz. O SciDB, ele é o estado da arte da área, certo? Então, ele é o que é mais utilizado hoje e que é mais referenciado também. Então, nós optamos por usar esses dois modelos. E também detalhe que o Titã e o SRAM, por exemplo, eles não são totalmente matriz. Então, eles têm que carregar os dados, eles fazem uma transformação para poder representar na matriz. E o SciDB e o Savime, o Savime ele é totalmente array e o SciDB ele também usa o modelo de dados multidimensional. Então, para inserir nesse contexto, eu comentei com vocês que o modelo de dados ele faz o quê? Ele cria a matriz com toda a informação, certo? E ele quebra essa matriz em matrizes pequenas para poder trabalhar com elas, para você não precisar pesquisar essas informações em toda uma matriz grande. As matrizes pequenas, eu vou referenciá-las como chunks, que são pedaços da matriz maior. Então, imaginem agora, que eu tenho uma matriz, eu quero buscar uma base de dados o tamanho que eu usei, os 50 GB. Então, eu tenho vários pedacinhos daquela matriz e eu preciso buscar recuperar informações de cada pedaço da matriz. Então, eu trabalho em cima de cada chunk. Então, quando eu tenho uma arquitetura NUMA, no caso, eu tenho um diferencial que pode ou não afetar esse banco de dados. Na verdade, nós sabemos que pode afetar, mas essa era a nossa pergunta inicial. Qual que era o impacto realmente que essa arquitetura NUMA, pela arquitetura que ela tem, vai ter num banco de dados de matriz? Em banco de dados relacional, nós já fizemos um estudo e já percebemos que tem, certo? Mas aqui a gente queria analisar para ver se realmente o impacto ia ser um pouco diferente e o que poderia ser feito para minimizar esse impacto. Tá, você está falando de impacto, mas qual é esse impacto? Então, a arquitetura NUMA é formada por nós multinúcleos e essa comunicação dessa informação ela é através de um link de interconexão. Então, imagine assim, eu estou usando a arquitetura NUMA, o banco de dados em matriz em cima dessa arquitetura NUMA, e meus chunks, os meus pedaços estão na memória aqui, certo? E o banco de dados de matriz, ele faz, comumente ele não tem o controle de onde vai executar cada thread que está buscando informação aqui. Então, o que ele faz? Ele deixa para o sistema operacional ser responsável. Para a arquitetura NUMA, eu posso ter vários tipos, eu posso ter o chunk que eu estou programando está nessa memória e minha thread está executando nesse nó. E aí, usar esse link de interconexão aqui, eu vou ter um custo de latência maior do que se eu estivesse executando uma thread aqui e o meu dado estivesse nessa memória, certo? Então, eu posso ter uma thread executando nesse core aqui, por exemplo, e eu poder acessar o meu dado que eu estou buscando, o meu chunk, ele está na memória, no último nível de memória, certo? Aqui eu tenho uma latência menor de acesso. Se eu tiver, por exemplo, o meu dado não tiver na cache, eu tiver que buscar na DRAM local, eu tenho um custo de latência maior, certo? Se eu tiver que buscar esse meu dado na cache do meu novezinho, eu já tenho uma latência maior do que eu buscar na DRAM local, certo? E se eu tiver que buscar, aqui essa flash, eu tiver que buscar na minha memória remota aqui, o que vai acontecer? Eu ainda vou ter um custo de latência maior. E quando o banco de dados de matriz deixa para o sistema operacional resolver aonde ele vai colocar cada thread e não controla nem onde está indo os chunks e nem onde as threads estão sendo alocadas, a hipótese é que essa arquitetura NUMA, essa diferença de acessos de latência, ela pode afetar diretamente no desempenho, certo? Porque eu posso ter thread executando aqui e acessando essa memória, eu posso ter ao contrário, né? E eu também posso ter
no caso, eu posso ter movimento dessas threads. Então, ela começou a executar aqui, ela está analisando outro chunk, ela também vai para o outro, vai tentar acessar dados do outro nó. Então, a pesquisa, a ideia geral é assim, descobrir qual que é o impacto, já que eu tenho um perfil de acesso, eu sei como o banco de dados ele trabalha nessa distribuição dessas matrizes, como ele acessa, mas será que tem impacto ou não, certo? E para fazer isso, nós pegamos alguns modelos, algumas estratégias de pinning de thread, que é o quê? Eu vou fixar a thread exatamente no núcleo para saber se tem, qual impacto faz isso também. Então, para ver qual é o impacto da fixação de thread e para ver se tem algum impacto também no desempenho. Se melhora, por exemplo, eu colocar todo mundo que está trabalhando, que é essa questão aqui, todo mundo que trabalha junto, que trabalha em cima de um chunk normal, se ele vai fazer alguma diferença no desempenho. Se eu fizer de modo esparso, que eu distribuir as threads em todos os nós, qual o impacto que eu tenho no desempenho do banco de dados da Array. Se eu colocar todo mundo em apenas um nó, onde eu posso correr o risco de acessar os dados na DRAM local, qual que é o impacto? Aí nós usamos um método nosso que nós já tínhamos desenvolvido num outro artigo, que é a rede de Petri, que controla a quantidade de nós que eu estou vendo. Então, se eu preciso analisa o uso de CPU, se eu preciso de mais núcleos, ela disponibiliza mais núcleos. Se eu não preciso, ela mantém o número de núcleos que eu tenho. E por fim, nós testamos alguns modos randômicos. O que são esses modos randômicos? Então, eu gerei uma configuração randômica, baseado no número de threads que eu estava usando, e eu fiz vários testes para ver se no meio dessas fixações randômicas de thread, eu encontraria uma ou mais, ou seria pior, ou seria melhor do que eu tenho hoje no estado da arte, que são esses modos compacto, o esparso, e para comparar realmente para ver qual é o impacto e o quanto nós podemos chegar para melhorar baseado num método estático, certo? E se tem uma necessidade da criação do método dinâmico, se tem como melhorar mais do que eu tenho nesses métodos estáticos. Aí, para fazer os experimentos, como eu falei, eu utilizei dois sistemas, o Savime e o SciDB. Como teste, eu não usei todas as consultas que um banco de dados pode ter, eu usei uma operação que se chama subarray, que é exatamente aquele primeiro pedaço que eu mostrei para vocês, que ela vai atrás de um pedaço específico de dados, então ela vai selecionar parte daquela dimensão como resposta, baseado nas dimensões que for passado na consulta. Utilizei uma arquitetura numa de 2 nós, certo? Com 10 núcleos cada. Aqui, no caso, eu tenho multithreading, mas eu não usei, então eu trabalhei com 20 threads nesses 2 nós da Intel Xeon Silver, que é a nossa pilheira, né? Aqui, eu tive que usar 2 versões do sistema operacional. Por quê? Porque o Savime, ele executava nessa versão aqui do Ubuntu, 18.04. Porém, o SciDB, eles estão liberando agora mais algumas versões, mas ele executa bem sem nenhum problema nessa versão aqui. E ele é um banco de dados já está há bastante tempo, mas eles têm algumas coisas a adaptar no código. Então, eu tive que trabalhar com essas 2 diferentes versões do sistema operacional. Para os experimentos, eu usei uma base de dados de 1 GB, certo? Nessa base de dados de 1 GB, eu variei a quantidade de pedaços que ele quebra a matriz. Então, quantos pedacinhos que ele armazena a matriz para mim fazer as buscas. E uma base de dados de 50 GB, onde eu variei a seletividade dos dados. Então, eu trouxe, na minha consulta, eu buscava um pouco mais de dados, certo? Com baixa seletividade. E com alta seletividade, eu buscava uma quantidade menor de informações, mais seletivo. Aqui os experimentos. Como eu falei, com 1 GB de dados eu variei o número de chunks, que é o número de pedaços. Então, para vocês imaginar, eu tenho uma matriz com várias informações, certo? E essa matriz, ela é quebrada em matrizes menores para mim poder armazenar e poder fazer as consultas. Esses pedaços eu trabalhei em cima de 1 GB. Então, eu peguei 1 GB de dados e setei que eu queria 100 pedaços, o tipo de armazenamento, 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 e 25.000.
executando aquela consulta que busca um pedaço do dado da matriz como resposta. Aqui no eixo X eu tenho os modos, então o compacto, que é o de fixação de thread, o esparso, o shared, a rede de Petri, que é nosso trabalho anterior, e os valores randômicos. Nos valores randômicos, nós representamos aqui só o melhor caso, para comparar realmente se tinha como melhorar mais do que os modos estáticos. Nesse caso aqui, eu estou mostrando o speed up, que é o eixo Y, então quanto foi melhor comparado com eu deixar o banco de dados de array sozinho, só ele, o sistema operacional, sem interferir nessa fixação das threads. Quando eu olho que eu tenho 20 mil pedaços da matriz, então eu peguei 1 GB e tenho 20 mil pedacinhos para buscar, foi onde nós tivemos um ganho maior no modo randômico. Então, de todos os valores que nós testamos randômicos, que foram 20, um desses modos ele apresentou um ganho melhor comparado com as estratégias que tem hoje no estado da arte, certo? Aqui eu tenho um 2,5 vezes melhor do que o baseline, e comparado com a melhor estratégia estática, aqui eu tenho um ganho de 52%. Então, quer dizer que aqui, nesse caso aqui, que a gente quer dizer que além dessas estratégias estáticas, eu ainda tenho um potencial de ganho de 52%. Então, eu consigo, através de um método que encontre, enquanto o banco de dados está rodando, que ele encontre a melhor configuração de fixação de thread, e eu ainda tenho um espaço aqui para ganhar. Então, aqui eu consigo ver já que a arquitetura NUMA tem um impacto, porque na maioria dos casos eu tive um ganho, certo? Um speed up bom. Porém, eu ainda tenho coisas a aprender sobre o banco de dados para poder ter esse ganho total, para encontrar essa configuração de modo dinâmico enquanto o banco de dados está executando, certo? Detalhe interessante aqui também é que quando eu olho tanto o Savime, que é aqui o amarelinho, quanto o SideB, eu tenho alguns casos aqui, por exemplo, vou falar primeiro da rede de Petri, que aqui no 25 mil eu não tenho tanto ganho, na verdade o meu speed up caiu, certo? Quer dizer que eu fui pior do que o meu baseline. No caso da rede de Petri, quando eu trabalho com ela, eu falei para vocês que eu aloco o núcleo ao longo da execução conforme a necessidade. E a nossa rede de Petri, ela olha hoje o uso de CPU. Quando eu trabalho com banco de dados de matriz, o uso de CPU ele é mais constante e alto, certo? Então ele é mais alto. Então pode ser que nesse caso aqui, a rede de Petri ela não foi suficiente para provisionar, ou seja, alocar núcleos conforme o banco de dados precisava. Isso é bem interessante, porque daí muda um pouquinho a visão que nós, de olhar assim que o banco de dados de matriz teria o mesmo comportamento que o relacional. Porque com o relacional, a rede de Petri ela foi suficiente, certo? Ela conseguiu ter um ganho de speed up em a maioria dos casos. Mais um detalhe importante a olhar aqui é que em alguns casos, quando eu trabalho com o compacto, então coloco todas as 20 threads em um único nó, eu também tenho um speed up, vamos chamar, não sei se pode chamar de speed up negativo, mas eu sou pior do que o baseline, que é deixar só o SE banco de dados. Nesse caso é interessante, como eu trabalho com 1 GB de dados e a máquina que eu estou trabalhando ela tem memória e tem num único nó que eu poderia usar, aqui talvez quando nós colocamos todo mundo no mesmo nó, aconteceu que alguma thread tinha que esperar a outra terminar para ela poder executar. De como a consulta total, a operação total, o tempo dela é baseado no tempo de todas as threads, então tem que esperar todas as threads que estão trabalhando terminar. Talvez essa espera que eles tiveram, essa competição pelos núcleos, pode ter causado esse speed up aqui diferente. Então esse aqui é com giga. Para comprovar esses ganhos, para mostrar que nós tivemos impacto devido à arquitetura NUMA, nós comparamos os acessos remotos à memória, ou seja, quando eu estou buscando informação num outro nó com os acessos locais. Então, o acesso local é o verdinho um pouco mais claro e o remoto é o verde. Então, aqui eu também tenho no eixo X os modos.
e aqui no eixo Y eu tenho a quantidade de acessos remotos, certo? O de baixo é o SideB e o de cima é o Savime. Só reforçando aqui que, na verdade, o nosso intuito não era comparar os dois, tá? Por isso que eu não estou fazendo comparações, eu estou chamando a atenção realmente para os resultados que teve impacto mesmo. Então, aqui, eu posso ver que nesse mesmo 20 mil chunks aqui, que foi 20 mil pedaços, eu diminuí o acesso remoto em 3,5 vezes no SideB e em 4,9 vezes no Savime. Então, eu consegui minimizar esse acesso remoto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as threads que estão trabalhando no nó, elas estão acessando a memória local. Então, ele não está tendo aquele custo de latência para acessar o nó remoto. Então, essa redução do acesso à memória, ela pode teve impacto, certo? E isso representou impacto no nosso speedup lá no desempenho da máquina. Então, quer dizer que a arquitetura NUMA, essa diferença de latência que ela tem de acesso aos nós, ela tem impacto sim no banco de dados da Array. Aqui, nós subimos um pouco o tamanho da nossa base de dados para 50 GB e mantivemos fixo o tamanho, a quantidade de chunks, em 220 chunks. Então, eu tenho 220 pedaços em todas essas situações aqui. Só que variamos aí, em cada experimento, variamos a seletividade. Então, eu fiz consulta que eu tenho a consulta exata, eu tenho uma seletividade alta, só que eu estou trabalhando apenas em alguns chunks, eu trabalho em cima de 100 chunks, então o meu resultado vai estar nesses chunks. Eu tenho também trabalhando aqui em um único chunk, então eu tenho alta seletividade trabalhando em um único pedaço, então dos 220 pedaços, o meu resultado de consulta vai estar em um único chunk. E tenho aqui que é o LMC e o HMC, é que quando eu estou trabalhando a consulta, ela acaba tocando em todos os chunks. Então eu acabo pesquisando, tendo que buscar todos os pedaços do meu banco de dados. Nesse caso aqui, quando eu trabalho com muitos pedaços, estou trabalhando em cima dos 220 pedaços, eu tenho um impacto melhor com o modo randômico. No caso do Savime, eu chego a 2,49 de speedup, ou seja, sou 2 vezes melhor do que eu deixar o sistema operacional, um método randômico, do que deixar o sistema operacional com todo o controle das threads. A mesma coisa eu vejo no SideB. Uma diferença interessante que aconteceu tanto no 50 GB quanto no 1 GB é que eu tenho mais impacto quando eu estou trabalhando com o Savime, que é o banco de dados que é o mais recente agora, que ele trabalha com matrizes multidimensionais mesmo. O SideB ele trabalha com multidimensional, mas ele armazena esses dados por trás dele ele trabalha com um banco de dados relacional que é o Postgres. Então, talvez isso seja uma diferença nessa busca dos dados, por isso que não teve tanto impacto no Savime do que SideB. E outra questão é que quando eu faço essa consulta subarray em cima do SideB, o SideB ele tem que criar um novo pedaço, ou seja, ele cria uma nova matriz pequena para me mostrar esses resultados. E quando eu trabalho com o Savime, então ele pega todos os dados que ele buscou nas threads e cria um novo pedaço. Quando eu trabalho com o Savime ele só traz essa informação. Então, talvez isso causou um impacto mais positivo, porque eu acabo não criando um novo dado, então eu também diminuo um pouco dessa movimentação, dessa busca de informações. Aqui eu tenho o acesso remoto. Vocês vão notar um pouco que tem uma diferença aqui nesses dois resultados aqui, quando eu estou trabalhando com alta seletividade em um único chunk e aqui com baixa. É porque quando eu trabalho com um único chunk, eu tenho um pouco menos, 510 mega o tamanho do chunk, então ele é muito pequeno. Mas aqui, nesse nosso melhor caso, que foi esse aqui, do alta seletividade em todos os chunks, eu tive uma redução de acesso remoto de 5 vezes no Savime e uma redução de acesso remoto de 4,1 no SideB. Então, eu consegui que as threads trabalhassem com os dados que estavam na memória local, na DRAM local que ele estava. Que esse era um dos objetivos que era para a gente perceber. Se eu controlasse
essa alocação de threads ia causar impacto no desempenho, certo? Se causasse, por quê? Porque eu tento evitar essa movimentação de dados e essa diferença de latência de acesso. E por último, depois de verificar que todos esses resultados também tinham impacto no desempenho, nós avaliamos em 50 GB qual era o impacto de energia, se tinha impacto de energia, né, que também é importante. No melhor caso que nós tivemos nesse experimento, que foi quando eu tenho uma alta seletividade em todos os chunks, no SAVIM a gente conseguiu uma redução de energia de 52% e no SciDB de 32%. Comparado com os outros métodos estáticos aqui que eu trabalhei também, eu tenho essa diferença aqui de, agora não lembro cabeça se é 25, aqui eu consegui alcançar 25% do redução total quanto que eu posso alcançar se eu encontrar a melhor configuração. Aí, depois de eu comentar tudo isso, vocês devem estar pensando assim, ah tá, mas por que ela não pega esse randômico que ela criou e deixa estático, certo ele? Já que teve um desempenho bom. Porque eu tenho outras operações de banco de dados, certo? Também tem que ser trabalhadas. Então, eu não posso designar por exemplo, uma fixação de thread estática, se o banco de dados ao longo de uma execução ele pode variar essa carga de trabalho também. Então, nesse sentido, nós concluímos que a arquitetura NUMA também tem um impacto na performance de um banco de dados de array, nessa operação de subarray, certo? Assim como a gente já tem bem trabalhado com o relacional, que as técnicas tradicionais de fixação de threads, elas alcançam um ganho, mas eu tenho um potencial maior para alcançar. Em ambos os casos, eu tenho 48% de potencial para ser alcançado ainda, se eu tiver um mecanismo que encontre essa melhor configuração de fixação de threads, e eu consegui alcançar só 26%, então comparado aos 51% que eu tenho com o randômico. Importante falar que essa pesquisa dessa comparação com o banco de dados de array, ela não foi feita ainda, certo? Então não foi feito um estudo de qual que era o comportamento de um banco de dados de array em cima de uma arquitetura NUMA. Então, aqui a gente abre digamos assim, um tópico de pesquisa novo, então tem algumas coisas para arrumar. E o próximo passo é a gente começar a entender também o que acontece com as outras operações para poder criar um scheduler que ele possa controlar esse agendamento das threads. Que para cada carga de trabalho ou para cada tipo de operação, eu consiga alocar as threads de modo que eu tente minimizar esse impacto da arquitetura num banco de dados de array. Acho que é isso. Todo mundo tá aí, ainda todo mundo foi embora.